Muito bem, alunos do MEC, de volta com o nosso tema pedal eletrônico e corpo de borboleta. Só para fechar o assunto agora da borboleta, né, aceleradora, né, o sensor de posição da borboleta. Observem essa foto do corpo do 307, 1.616, ó, 3 parafusinhos de fixação, simples, tá? E ali a borboleta aceleradora. Claro, né? No eixo da borboleta, seguindo ele, é que temos o cursor do P1 e do P2, da pista 1 e da pista 2. E nesse jeito aqui, ó, dá para enxergar ela levemente aberta. Por quê? É a posição de emergência. Como está aí desconectado da parte elétrica, né? Uma peça de venda, né? Uma peça de bancada, né? Ela está sem energia. Está levemente aberta pela ação das molas internas, tá? E aí permite um pouco de entrada de ar, já como eu disse, né? É a borboleta que controla a entrada de ar do motor, e nessa situação, montado no carro, eu consigo ter o carro aí com motor, uma aceleração de 1.200, 1.300 RPM, consigo manobrar o carro, rodar um pouco com o carro, é possível sim, né, em caso de emergência, eu ter essa questão. Vamos aqui à teoria desta tela para vocês. Vamos lá. Já ao ligar a ignição, a ECU já recebe a posição da borboleta. Sempre lembrando que na posição de emergência, a borboleta fica levemente aberta para manter uma pequena aceleração do motor. Temos duas partes esse texto aqui, pessoal. Primeira parte. Liguei a chave. Nem dei partida, nem deu tempo da partida. A ECU já recebe essa informação. É importante, né? Com certeza. A posição da borboleta é muito importante, tá? Então, ao ligar a ignição, ele já recebe a posição. E digo mais, quando eu desligo a chave, o módulo fica monitorando durante uns 20 segundos os sinais principais. Para facilitar a próxima partida, a borboleta é monitorada também. Tá? Segunda parte desse texto, né? Sempre lembrando que na posição de emergência, a borboleta fica levemente aberta para manter uma pequena aceleração do motor. Então, falhas no atuador, falhas no sensor de borboleta, falhas no pedal eletrônico, o sistema entra em recovery, em emergência. E aí a borboleta fica levemente aberta para corrigir isso. Ou seja, melhor ter um motor acelerado do que um motor sem aceleração nenhuma. Imagina, se o carro quebrado, tem que andar com ele um pouco ainda. Se ele perde a borboleta totalmente, eu não consigo sair do lugar. Com ele levemente acelerado, eu consigo controlar na embreagem, ou mesmo carro automático, eu consigo rodar com ele, lógico, em baixa velocidade, mas dá para tirar o carro de um local perigoso, né? Chegar aí num posto de combustível com mais segurança, um local mais seguro. É possível. Por isso que existe essa abertura da borboleta, que ela é feita por mola. Não é sensor e não é o atuador. Ela é feita pela ação das molas internas ao corpo de borboleta. Belezinha? Falar do outro sensor da aula? Claro, né? Vamos lá. Falar sobre o sensor do pedal do acelerador. Eis aí na tela o sensor do Peugeot 307. E pessoal, esse sensor tá aí, ó. É ali onde está essa etiqueta. Mas o sensor é o pedal eletrônico. É o pedal do acelerador. É uma peça única, composta por toda a alavanca do pedal do acelerador, a sapata aqui na ponta, suporte de fixação, a própria alavanca, né, o pedal é o cursor, e esse cursor trabalha nas duas pistas resistivas lá em cima, fixo, né, no painel corta-fogo do carro.
e dali saem 5 fios para a ECU. Então, o sensor do pedal está dentro do carro, obviamente. E ele é o pedal do acelerador, não tem outra peça. Por isso que falhas nessa peça, água, quando o carro pega enchente, alguém lavou por dentro, né, o carpete, tá, gera um mau contato nesse componente. E aí o carro perde totalmente a aceleração, que é comum. Né? Você vai acelerar, ele simplesmente não responde. O sistema entra em emergência também, por causa do pedal eletrônico do acelerador. Vamos à teoria desse assunto. Faz parte do próprio pedal do acelerador, formando uma peça única. Temos nesse componente 2 sensores parcialmente isolados eletricamente. Eles não são totalmente isolados, tá? São parciais, tá? Usam a mesma carcaça e o pedal como cursor. A alavanca do pedal é o cursor dos sensores. São 2 potenciômetros, tá? Agora, são informações precisas sobre a intenção do condutor. O que ele quer acelerar o motor, o quanto ele quer andar com esse carro. Pessoal, isso é o resumo da intenção do motorista. Quer acelerar bruscamente, quer acelerar progressivamente. Tirei o pé para fazer, né, um cut-off, um corte na desaceleração, para o carro ficar mais econômico. É tudo demonstrando a intenção do condutor. Tá? Então é um sensor muito importante e, claro, sem ele você perde totalmente a aceleração. Não tem jeito. É sensor fundamental. Tá? E as molas que sustentam a alavanca do pedal são calibradas para justamente ter a impressão que tem um cabo de acelerador, tá? Senão o pedal ia ficar muito mole. Claro, as molas servem para retornar na posição de descanso, que seria pedal livre, né? Sem ninguém acelerar. E também servem para simular um peso, uma força, no pedal, como se o carro tivesse cabo de acelerador, tá? Essa é a intenção. Ligações. Temos junto da ECU as ligações do sensor do pedal do acelerador. Que podem pensar assim, né? O sensor é do pedal do acelerador dentro do carro. Vai estar ligado no BSI. Vai estar ligado no BSM. Não precisa ligar na ECU da injeção. Para quê? Está mais longe. Não, realmente, pessoal, a ECU da injeção está mais longe que a BSI, que a BSM, em comparando aí com o pedal do acelerador. Porém, é uma informação emergencial, útil, necessária para controlar quem? A rotação do motor. Então não dá para passar de módulo para módulo. É uma informação que tem que ir já, direto para quem precisa dela. E claro, nesse caso, quem é a peça que precisa demais desse sinal? É a ECU, é a unidade de gerenciamento do motor, tá? Vamos aos pinos? Quais pinos estão ligados ao pedal do acelerador? São 5 fios, todos eles ligados aonde? No conector marrom, cinza ou preto. Conector preto, todos eles estão no preto. Terminal 1, PE2, é o sinal 1, o sinal do sensor 1. Pino 2 está ligado no PE4, é o negativo, é o massa. Pino 3, ligado no PE1, é o sinal de resposta 2. Pino 4, PE3, é o positivo para os 2 sensores. E o 5, PF1 mais um massa. Então temos o que? Ligações praticamente, né, compartilhadas. Compartilho o positivo e o negativo para ter a resposta. Enquanto que alguns carros não, né? O sensor do pedal, ele tem alimentação, aterramento e o sinal para o P1. E a alimentação, aterramento e o sinal para o P2 isolados.
Aqui não, ele já tem um pouco de compartilhamento, tá? Então, isso varia um pouco de montadora para montadora. A Peugeot, e nesse carro 307, resolveu que era assim, ficou assim e pronto. Volto a repetir. Hoje, com a qualidade de peças, de chicotes, terminais e dos próprios sensores, pessoal, tá muito raro estragar pedal do acelerador. Muito raro. São raríssimos casos que nós temos problemas nessa peça aqui, ó. Ah, tem mola de pressão. Pois é, o sensor tem mola de pressão e não é fraca, hein? É bem forte, porque ó, olha o tamanho da alavanca que é o pedal, né? Fica molinho aqui para pôr o pé no acelerador. Tá fixo a base em cima, então temos ali mola parruda para justamente simular a intenção de pisar num carro com cabo de acelerador. É essa a intenção do próprio sistema, tá? Então vamos lá, ó. Mola de pressão. A mola do pedal tem duas funções: fazer o retorno do pedal para a posição de descanso ao ser solto e ainda simular a mesma pressão de acionamento, como se existisse uma mola na borboleta e o cabo do acelerador, né? É para simular essa pressão, essa força, por isso tem essa mola bem forte no pedal eletrônico, tá? Sensor duplo. Ah, esse sensor é 2 em 1? Pois bem, ele é um típico, um característico 2 em 1. São duas respostas para o mesmo conjunto. Claro, compartilha positivo, compartilha negativo, compartilha a alavanca do pedal do acelerador. Claro, compartilha tudo isso. Mas principalmente, tá? As respostas são individuais. Isso não tem como. Você tem resposta individual P1 e P2 para não ter qualquer tipo de problema ou atrapalhar um ou outro. E ter o que? Uma segurança. Quando você tem duas respostas, você tem um comparativo com o mesmo pedal do acelerador. Vamos ver isso. Testes. Sensor duplo. Os testes podem ser feitos com osciloscópio, com multímetro e até com o scanner. Também consigo enxergar, tá? Mas a nível de pista do sensor, né? A pista resistiva, recomendo sempre usar aí osciloscópio ou mesmo um bom multímetro, né? Ou até mesmo um multímetro analógico, multímetro de ponteiro. Vai muito bem nessa situação, tá? Temos lá os pinos do corpo eletrônico, não, do pedal eletrônico, de 1 a 5. Entre o 3 e o 4, 460 ohms. 5 e 3, 550. 1 e 4, 950. 1 e 5, 1050 ohms de resistência elétrica. É um teste simples, básico, mas funcional, ou seja, conseguimos praticamente mapear as duas pistas do sensor. Legal. Olha, estou falando aqui de um teste com multímetro, nem falando em osciloscópio, tá? Um teste com equipamento barato, simples, basta ter a informação, tá? Então eu consigo medir as resistências de forma simples, fácil e direta nesse sensor duplo do pedal. Já comentei, não é um sensor que estraga constantemente, é raro. Mas assim, carros de enchente é muito comum. E principalmente, carros que tem aí, são lavados com alta pressão dentro. Também entra muita água no conector elétrico, tá? Fora isso, pessoal, uma dica assim, fora do comum. É muito, né, comum o movimento do conector dos fios movimentar tanto e dar mau contato entre o chicote e o sensor do pedal. O que eu recomendo? Apertar levemente os terminais no conector elétrico, bem leve, só para encostar um pouco. Dar algumas voltas no chicote e encaixar. Aí ele vai ficar meio torcido, vai, mas ele vai ficar mais fixo, com menos movimento. Então uma dica que ajuda, é importante e resolve aí problemas
com toda certeza, tá? Testes no scanner, dá para testar, dá para resetar, dá para fazer aprendizado? Dá, é possível. Então existe aqui, ó, no Capture V3, modo ajustes, ó, não estou em atuadores, não é um teste, eu estou ajustando, estou fazendo o aprendizado, ó. Reset auto-adap, são o quê? Reset autoadaptativos, é para resetar os parâmetros de aprendizado, os parâmetros autoadaptativos do sistema. Quando eu faço uma limpeza na borboleta, ou troco um sensor do pedal, eu tenho que fazer adaptação. Ajuda. Lembrem-se, é sem fio. É uma ligação eletrônica. Claro, passa pelo módulo, mas é uma ligação eletrônica. Então, tem que ter um aprendizado para que pedal e borboleta conversem exatamente o mesmo idioma. Vamos lá. Testes no scanner. Um dos testes disponíveis que temos através do equipamento diagnóstico é na função atuadores, é resetar os parâmetros autoadaptativos, entre eles o aprendizado do corpo de borboleta. Ele faz um novo aprendizado, ele trabalha novamente. Tudo isso, pessoal, para melhorar ainda mais o funcionamento do sistema, tá? Na telinha, a central eletrônica e seus 3 conectores. E, claro, vamos a mais uma dica. Quando se perde um dos sinais do sensor de borboleta, aí eu assume o mapeamento com o segundo sensor. Mas com limitação de controle e ainda, né, assim, se consegue ter mais segurança no sistema. Então, ela consegue mapear com uma só, mas fica mais amarrado, fica mais preso o carro, porque não está com funcionamento regular, ele está com funcionamento limitado, tá? Ok? Perguntinha da nossa aula antes do plantão de dúvidas ao vivo. Pergunta: há o aprendizado entre pedal e borboleta? Olha a pergunta. Eu não perguntei aprendizado da borboleta. É aprendizado do pedal com a borboleta. Esse aqui acelerando vai mexer nesse aqui, ó. Tem um aprendizado, tem uma forma de fazer isso, de atuar dessa forma? Vamos lá. Vamos lá. Resposta: não, né? Não tem. O que existe é o aprendizado do corpo. Agora, entre pedal do acelerador, módulo e corpo, não tem variações. É exatamente a mesma forma, é exatamente o que? Em cima dessa abertura causada pelo movimento do pedal, a abertura da borboleta, tá? Então o aprendizado que existe é em cima disso. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, várias perguntas aqui para serem respondidas. Vamos lá. Primeira delas, Magno Bertoldi fez a seguinte pergunta: professor, aqueles aparelhos para testar corpo eletrônico, pedal, simular, é confiável ou não? Bom, temos sim alguns aparelhos bem confiáveis, eles testam tanto a parte do pedal como a parte do atuador. E ele testa, tá? Dando alguns parâmetros, inclusive, tá? Há várias marcas no mercado, tá? São vários modelos hoje no mercado. Eu uso na oficina o Microcar, que dá um bom respaldo, valores, tabelas, tá? Corpo por corpo. Então, fica a dica, tá? Que há sim equipamentos bons, confiáveis e que te dão uma excelente base de teste, tanto do corpo eletrônico, da parte atuador, como dos sinais de entrada. E no equipamento, você consegue simular. Ele abre a borboleta, fecha totalmente, abre, e aí ele mede tanto, tá, em porcentagem, como está o motor elétrico e as duas respostas da borboleta, ou seja, o P1
e o P2 da borboleta aceleradora. Zelmir, lá da Inject do Piauí, perguntou: professor, e quando piso fundo no acelerador e não sobe o giro? Já temos uma ideia que tem problema no conjunto pedal-corpo de borboleta? Necessariamente não. Temos que analisar. Há indícios, sim, que temos falha ou pedal ou borboleta. Há indícios, tá? Mas a falha efetiva não dá para comprovar. Tem que fazer o quê? Mais e mais análise no carro, tá? É ideal sempre testar muito bem todos esses componentes. Claro que pedal pode dar problema, borboleta, né, o sensor de borboleta também, mas não é algo tão comum, não. Tá? E quando dá, você literalmente perde o acelerador. Não é que ele dá falta, essas coisas, o giro não sobe, perde, você pisa no acelerador, ele não responde nada. Ele não vai dar o defeito só em alto giro, ele dá o defeito o tempo todo, constante, tá? Não é perder só uma parte da aceleração, não, ele perde toda a aceleração, tá? Pergunta do... uma pergunta interessante do Diomedes de Albuquerque Melo. Olá, Escopino, boa noite. Uma dúvida. Quando o sistema injeta combustível banco a banco, não há uma injeção de combustível perdida, já que um cilindro está na compressão e o outro está no escape? Então vamos lá. Quando a injeção é sequencial, ele injeta em que fase? O pistão subiu, quando ele começou a descer, ele injeta naquele cilindro. Porque abriu a válvula de admissão, ele injeta naquele momento, na fase de admissão. Quando a injeção, por alguma falha, alguma pane, deixou de ser sequencial, ela fica banco a banco, ou mesmo na partida, né? Na partida, o carro injeta banco a banco, porque o módulo não sabe quem é quem ainda. Ele injeta 1 e 4, 2 e 3. 1 e 4, 2 e 3. Quando ele injeta 1 e 4, obviamente, o pistão está descendo do PMS para o PMI. Um cilindro está em admissão, está com a válvula de admissão aberta. O outro cilindro está na fase, que fase? Ó, pistão descendo, escapamento. Já houve a combustão, melhor dizendo. Houve a centelha, houve a combustão, ele está empurrando o pistão para baixo. Mas ele injeta também nesse cilindro. Só que o combustível não entra no cilindro, porque a válvula de admissão está fechada. Então, na verdade, o combustível fica ali no pé da válvula, esperando girar o motor e o comando abrir aquela válvula. E aí entra o combustível para o cilindro. Ou seja, quando o sistema é banco a banco, cada cilindro recebe 2 injetadas. Porque injetar 1 e 4, depois 1 e 4 de novo. Lógico, não é que vai injetar o dobro, 2 injetadas pela metade, que vai dar uma inteira. Então, o banco a banco, o carro funciona. Tanto é que o carro funciona perfeitamente. Quando o carro está no banco a banco, pessoal, não está no sequencial, 1 por 1, injeta de 2 em 2, para dirigir o carro, você não percebe praticamente diferença nenhuma. Nada. Fica perfeito. Você não percebe nada. Muda um pouco poluentes, pode mudar. Mas, tecnicamente falando, você não percebe nada. Tá? Então é assim. Ele injeta de 2 em 2 e o combustível fica esperando no pé da válvula de admissão. Só que gira tão rápido o motor, né? Você imagina, o motor gira 1000 rotações por minuto em marcha lenta. Ou seja, é pegar, né, essa virada que ele vai dar, né, no comando para abrir a válvula, dali milésimos de segundo. É rápido demais, tá? Então, não se preocupe. É verdade, ele fica esperando a válvula abrir, ali não carboniza, não faz nada, tá? Mas ele realmente espera. E há, bem pequena mesmo, uma pequena perda de evaporação, porque o combustível está ali esperando a válvula abrir. Pode ter uma pequena perda por evaporação, mas é tão pouco, tá, que isso não é nem contabilizado. Legal? Muito bem. Caros alunos,
do universo do mecânico. Chegamos ao final de mais uma aula técnica aqui no seu Mac. Teremos na semana que vem Peugeot 307 1.6 16 válvulas flex, aula número 5, sensor parte 2. Então falaremos mais sobre outros sensores, outros sinais de entrada aqui no seu Mac, o seu universo do mecânico. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca do plug eletrônico do Corsa, por exemplo, recomendamos retirar a bobina de ignição. Solte o conector do plug eletrônico. Note que no sensor novo já vem o anel de vedação. Solte com a chave de 19 mm, girando no sentido anti-horário o plug eletrônico usado. Coloque o plug eletrônico novo no menor tempo possível para não se perder muito líquido do sistema. Rosqueie com a mão o novo plug e o aperte com a chave de 19 mm. O torque de 20 Nm. Recoloque a bobina de ignição em seu lugar. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!